Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 1. Evangelho de João é o quarto evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o capítulo 21 é o último capítulo do Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Vamos ler? Diz assim, versículo 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo ou Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia que ela estava de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Então Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a tinha tirado para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco, puxaram a praia, a rede carregada, pois estavam apenas a 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a praia, havia 153 grandes peixes. No entanto, a rede não se arrebentou. "Venha comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?" Porque no fundo sabiam que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu te amo. Então, alimente os meus cordeiros", disse Jesus. Repetiu Jesus novamente a Simão, filho de João: "Você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas, e sabe que eu te amo", disse Jesus. "Então alimente as minhas ovelhas." E concluiu: "Pedro, eu lhe digo em verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for maduro, estenderá as mãos e outros o vestirão, levarão aonde você não quer ir." Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse a Pedro: "Segue-me." Até aqui. Bom, você talvez já ouviu falar, pregar, já leu esse texto, já ouviu música sobre isso. Jesus chamando Pedro 3 vezes, perguntando: "Tu me amas?" Só que nós precisamos entender o contexto do texto que a gente leu. Nós temos 7 discípulos aqui na história: Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e mais 2 que a gente não sabe o nome. Eram 7 discípulos. E os 7 estavam vivendo uma crise. Por quê? Porque o contexto mostra a crise. É pós-ressurreição, os discípulos estão sendo fortemente perseguidos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou. Tiago e João queriam um lugarzinho no Ministério da Fazenda e da Pesca do lado de Jesus, pediram para ter esses lugarzinhos especiais. Eles achavam que Jesus seria um líder
militar que venceria as batalhas contra Roma e a opressão de Roma. E eles estão frustrados, há uma decepção, e não só uma decepção na alma, eles assumem essa decepção, dizendo assim: eu vou pescar. E Pedro decide pescar. Pedro decide ir pescar de novo, uma coisa que Jesus já disse que ele não faria mais. Jesus mudou a pesca de Pedro. Pedro, você não vai pescar mais peixe, vai pescar homens. E agora Pedro volta a pescar peixe. Só que ele não vai sozinho, os outros 6 estão desanimados também. Quer saber? Se Pedro, que é o Pedro, está indo pescar, nós vamos também. Eles vão pescar. E Jesus aparece, visita eles na praia. Ele faz uma fogueira e começa a falar com eles, joga a rede para o outro lado. Aí quando pede para jogar a rede e a rede pega peixe, João se liga: opa, isso aí já aconteceu uma vez, eu acho que é o mestre. E ele fala: Pedro é o mestre. Pedro enlouquece, pula na água, vai lá Jesus faz uma jantinha, ele tem um peixe assando no braseiro. Depois da janta, a janta foi em silêncio, porque o texto diz que jantaram, ninguém falou mais nada. Eles ficaram com vergonha, com medo de perguntar se era Jesus. Estava tenso o clima. Termina, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí você conhece a história. Quando Pedro termina a terceira vez, que ele fica triste, Jesus pergunta, Pedro termina de responder, Jesus fala: Pedro, quando você era jovem, quando você era imaturo, você se vestia como queria, ia para onde queria, mas não vai ser assim quando você amadurecer. Você vai ser vestido por alguém, você vai esticar a mão e alguém vai lhe vestir. Você vai para um lugar que não quer. Estava falando da crucificação. Pedro foi crucificado, e a história e todos os historiadores bíblicos concordam que Pedro foi crucificado. E quando ele foi ser crucificado, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro. E Jesus chega encerrando o que a gente leu, dizendo para Pedro: me segue. Foi o texto que a gente leu. E o contexto é esse, de uma frustração geral dos discípulos e Jesus indo neles pela terceira vez. O texto diz. Então Jesus já tinha procurado eles, se apresentado a eles. Era a terceira vez. E eu queria chamar essa mensagem de Operação Resgate. Jesus está indo resgatar. O resgate é quando a gente vai buscar alguém que está ou preso, ou exilado, ou fora da sua cidade, fora do seu país, ou seja, fora do seu chamado, fora do seu propósito. E Jesus está indo resgatar 7 discípulos que não estão fazendo o que Jesus chamou para fazer. E nessa noite eu queria pedir permissão para ver nesse texto 6 áreas em que os discípulos precisaram ser resgatados. E eu arrisco dizer que todo mundo aqui, pelo menos uma área, precisa ser resgatado. Pelo menos uma. Talvez no final alguém precise de todas. E é uma operação de resgate. Jesus está indo buscar os seus discípulos que estão frustrados, decepcionados consigo mesmos, machucados. Afinal, ele disse que amava, mas negou 3 vezes. Primeira coisa que eu aprendo: precisamos de resgate. Quando que nós precisamos de resgate? Nós precisamos de resgate quando voltamos a fazer o que não nos pertence mais. Pedro voltou a pescar peixe quando não era mais para pescar peixe. Agora era para Pedro pescar homens. Quando a gente volta a fazer uma coisa que não nos pertence mais, nós precisamos ser resgatados. Quando nós voltamos a falar o que não nos cabe mais falar, nós precisamos ser resgatados. Quando permitimos que os nossos fardos e medos e lugares e práticas que um dia nós fazíamos, mas nós deixamos, quando nós voltamos a praticá-los e eles batem na nossa porta, nós precisamos de resgate. Quando voltamos a ouvir músicas que Jesus já pediu para não ouvir mais, quando voltamos a falar coisas que Jesus disse que a nossa boca não cabe mais, quando voltamos
a pensar coisas que Jesus disse que não é mais para pensar. Nós precisamos ser resgatados. Quando a gente volta a praticar o que Jesus disse que não era para a gente fazer mais, nós precisamos ser resgatados. Pedro voltou para um lugar que não era mais dele, não cabia mais a ele pescar peixes. O cansaço nos faz largar as redes de Deus. A frustração nos faz largar as redes de Deus. O medo nos faz largar a rede de Deus e voltar a pegar a rede do mundo. A rede nossa, a rede da carne, aquela rede que não é mais nossa. Jesus já disse: eu não quero mais você aí. Mas a gente precisa ser resgatado quando volta para um lugar que Jesus não quer mais que a gente esteja. Não é mais nosso. Segundo, nós precisamos de resgate quando estamos influenciando outros com as nossas dores. Pedro não só foi pescar, mas levou os seus amigos junto. Quando eu e a minha dor me faz outras pessoas, quando o sangue que espirra da minha ferida não curada cobre e toca outras pessoas, eu preciso ser resgatado. Quando a minha frustração com a igreja, com o pastor, faz eu enfiar no coração dos meus filhos aversão à comunidade de fé, eu preciso ser resgatado. Quando a minha dor, a minha frustração com meu sogro, com a minha sogra, faz eu colocar no coração dos meus filhos aversão aos avós, eu preciso ser resgatado. Quando eu começo a fazer com que pessoas perto de mim sofram a minha dor, e eu começo a ser um poço de amargura, aquilo começa a contagiar quem está perto de mim. Você não é a pessoa certa para dar um conselho, você precisa ser resgatado. Nós precisamos de resgate quando não estamos bem. Quando as nossas palavras machucam mais do que curam. Quando nossas ações envergonham mais do que inspiram. Quando nossos dons e talentos usamos para entreter e não para edificar. Quantos Pedros no Rock in Rio? Quantos Pedros nos barzinhos com o seu dom, o seu talento, entretendo em vez de pescando o que Jesus mandou pescar? Quantos Pedros frustrados, decepcionados com a fé, que estão comendo migalhas do mundo, pescando o que não é mais para pescar, tocando onde não é mais para tocar, gente talentosa, gente com dons, com chamados, Pedros de Deus, nas bodegas da vida, precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado. Eu encontrei um irmão um tempo atrás, um músico excepcional. Encontrei no shopping. E eu de longe eu vi que ele não estava bem. E eu vi ele, bonezinho baixo. E ele mudou de lado, ele me viu, eu mudei de lado também. Ele foi para lá, aí ele meio que quase barrou em mim. Eu falei: ô gatão, olha para mim. Quando ele olhou para mim, os olhos vermelhos de droga, de álcool. Um Pedro com talento, machucado. Eu dei um abraço nele, eu falei: sinto falta de te ver tocar. Ele começou a chorar no shopping, eu abracei ele, um cheiro de cachaça. Passou um tempo, ele voltou para a igreja, voltou a tocar e voltou a pescar o que Jesus mandou pescar. Mas quando eu estou usando o que Deus me deu para fazer o que eu quero e não mais o que Ele quer, para fazer a minha vontade, não a vontade dEle, eu preciso ser resgatado. Quando eu uso o dom, o talento, o chamado, a visibilidade para ganhar dinheiro, eu preciso ser resgatado. Quando eu começo a negociar mesas por aquilo que eu vou ganhar e não por aquilo que eu posso ser bênção, eu preciso ser resgatado. Alguém precisa me tirar dessa mesa. Eu preciso ser encontrado de novo.
Precisamos ser resgatados quando não temos mais. 3, precisamos de resgate quando não temos mais o que dar de Deus para as pessoas. Versículo 5. E perguntou: filhos, acaso vocês têm peixe para comer? Responderam: não. Sabe quando que a gente precisa ser resgatado? Quando a gente não tem mais pão para dar para as pessoas. Quando alguém chega para nós e fala: olha, eu estou precisando de oração, eu estou quebrado. Alguém que olha nos olhos da gente e diz assim: eu estou com sede de algo, tu tem algo para me dar? Eu estou desesperado, eu vou tirar minha vida. E você fala: olha, vai na igreja, vai na quinta-feira dos homens, faz uma campanha, lê um livro. A gente oferece tudo, mas não tem mais pão. A gente tem tudo, mas não tem mais pão. Falta pão de verdade. Falta o pão da vida para oferecer. Eles perguntaram: vocês têm alguma coisa? Não, a gente não tem nada. É claro, longe de mim vocês não têm nada mesmo para dar. E quanto mais longe de Jesus a gente fica, menos pão a gente tem, mais vazio a gente está. E aí a gente oferece religião, estatuto, regras, formas, jeitos, mas não oferece mais Jesus, porque não tem mais pão, não tem mais peixe. Precisamos ser resgatados quando a gente não tem mais pão para dar. Quando só sabemos oferecer ritual ou religião, precisamos ser resgatados. 4, precisamos de resgate quando não reconhecemos mais a voz e a presença dele. Jesus gritou na praia, eles não reconheceram. Quando a gente para de reconhecer a presença e sentir a presença dele, a gente precisa ser resgatado. Quando a gente não reconhece mais a voz dele, a gente precisa ser resgatado. Quando a gente entra no automático, a gente precisa ser resgatado. Quando a gente não sabe mais se é Deus ou ele, a gente não discerne mais a voz. Quem é que está falando comigo? Eu preciso de resposta, mas eu não entendo se é o diabo, se é Deus. Quem é que está falando comigo? Quando a gente não discerne mais a voz dele, quando a gente não sabe mais e não sente mais a presença dele, a gente precisa ser resgatado. Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Quando não sabemos mais e não sentimos mais a sua presença. Vou fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus ao ponto de te emocionar? Eu não estou falando que a fé é emocionada. A fé sente, a fé não precisa, a fé sabe, a fé não precisa sentir. Mas qual foi a última vez que a voz dele foi tão forte, tão emocionante, tão radical, que mexeu por dentro? Que você disse: eu quero daqui para o céu. Qual foi a última vez que ele te visitou, que você disse: eu não queria sair daqui mais? Quando a gente não está mais discernindo a voz e a presença, nós precisamos ser resgatados. Nós precisamos ser resgatados. 5, quando não temos mais coragem de expor as nossas dúvidas para Jesus. O texto diz: nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Quando a gente não tem mais coragem de abrir o coração para Jesus e falar das nossas dores sem medo de ser julgado por Ele, porque a gente não sabe mais quem Ele é. Quando a gente tem medo de expor as nossas dúvidas e crises para Jesus, nós precisamos ser resgatados de novo. Sabe por que a gente tem vergonha e a gente chega nesse ponto de não ter coragem de perguntar para Jesus? Porque a gente perdeu a amizade dele, a intimidade. Se o Fabiano me encontrar no centro de Criciúma e passar por mim e não me cumprimentar, eu vou voltar atrás dele, pegar ele pelo pescoço. O que foi, Fabiano? Por que você não me cumprimentou? Eu estou chateado contigo. Chateado por quê? Eu já vou perguntar na hora, vou pegar pelo pescoço. Sabe o que eu fiz?
eu vou resolver, porque como que meu amigo passa e eu não pergunto o que é que houve? Meu amigo, mas se passar uma pessoa da igreja que eu conheço e passar por mim e não me cumprimentar, o máximo que eu vou dizer é chegar em casa, vive, fulano e tal não está bravo comigo, eu acho. Mas eu não vou falar nada para ele, porque eu não tenho intimidade. Sabe por que a gente tem vergonha de perguntar para Jesus? Porque a gente perdeu a intimidade com ele. Por isso que ele não pergunta mais. E a gente tem vergonha para não mostrar a nossa falta de fé. Eu não sei você, mas eu tenho algumas perguntas que eu faço até hoje, e ele nunca me respondeu. Mas quando eu estou mais perto dele, mais coragem eu tenho. E pergunto, por que o Senhor deixou a Tereza, a Marli, pessoas que eu amei, morrer? Por que não morreu aquele caco lá que estava também no hospital? Quem aqui já pensou isso um dia? Por que fulano legal morreu e aquela desgraça não morreu? Quem já pensou isso? Não precisa dizer o nome da desgraça, só pensa. Fala comigo, sim ou não? Sim, mas a gente tem medo de levantar a mão aqui, ó. Como que eu vou desejar a morte de alguém? Capaz, mas por que a gente tem medo de perguntar? Jesus, é tu mesmo? Quando a gente tem medo de perguntar, Jesus, é tu que está no falecimento de quem eu amo? Tu está nisso? Quando a gente tem vergonha de perguntar o que está doendo no nosso coração, nós precisamos ser resgatados. Estamos perdidos. Quando a gente tem vergonha de dizer, Jesus, eu não estou com vontade de orar e estou uma semana sem ler a Bíblia, e eu não estou com vontade nenhuma, Jesus. A gente tem vergonha de dizer isso, nós estamos perdidos. Não porque não estamos com vontade, é porque não temos coragem de expor a falta de vontade. Sexto, precisamos ser resgatados quando achamos que podemos andar sozinhos. Eu lhe digo, Pedro, quando você era jovem, você fazia como queria e ia onde queria. Quando lembra quando você começou a trabalhar e a vender? Lembra? Você acordava talvez mais cedo, ajoelhava e dizia, Jesus, abre a porta dos clientes, eu vou lá vender para aquele italiano, não é fácil, Jesus. Jesus vai na frente, eu não consigo vender, eu preciso sustentar, tem um boleto semana que vem. Jesus, vem comigo. Não, agora você tem uma carteira de cliente enorme, você está bombando, não precisa mais ajoelhar e pedir. Você tem experiência de pesca, vai pescar sozinho para ver o que acontece. Não pegaram nada a noite toda. Quando a gente começa a fazer na força da nossa experiência, nós precisamos ser resgatados. Eu sei pregar, eu tenho 3.000 sermões pregados. Eu posso subir aqui nesse púlpito a qualquer momento, abrir qualquer sermão e pregar. E eu não pergunto mais para o Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu pregue? Eu preciso ser resgatado. Eu sei tocar, Marcelo toca aqui, esse time é maravilhoso. O Marcelo toca qualquer música, mas eu não pergunto mais para o Espírito Santo o que ele quer que eu cante para ele. Eu preciso ser resgatado. Compramos, vendemos, casamos, descasamos, mudamos, não perguntamos mais para Ele. Você precisa ser resgatado. Não, mas eu estou bem, mas precisa ser resgatado. Está bem os teus olhos. A igreja está grande, eu prego, Deus me usa, mas eu preciso ser resgatado. Bom, quem aqui se identifica em pelo menos um desses 6 pontos? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Pelo menos um desses 6 pontos. Pode baixar. Eu queria encerrar a mensagem vendo no texto 5 formas que Jesus nos resgata, porque Ele foi ali numa missão de resgate. Primeira forma que Jesus nos resgata permitindo frustrações. Não pegaram nada a noite toda.
Então não é o diabo que está impedindo você de prosperar, é Jesus dizendo: eu estou te resgatando de uma possível soberba que vai fazer você cair. Eu estou te resgatando de uma prosperidade que vai te afastar da minha presença. Porque se você fizer uma grande pesca, tu não volta para a beira d'água, Pedro. Então eu preciso que tu não pegue nada. Por te amar, eu mando os peixes para o outro lado para te não pegar nada. E talvez a falência, a dor, o câncer, uma traição pode ser ferramentas, providências carrancudas de Deus, de um Deus que sabe resgatar, e tem formas para isso. Uma delas é frustrações. Deus permite pescas frustrantes. Deus permite que pessoas nos frustrem. Deus permite que nós nos frustremos com nós mesmos, com a minha performance que eu achei que ia. Eu sou um bom pescador. Duvido quem pesca igual eu. E eu me frustro. Segundo, como que Jesus nos resgata? Jesus nos resgata nos visitando novamente. Porque o texto diz: Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Era a terceira vez. Jesus nos resgata visitando novamente. Mesmo quando frios e distantes, Ele sempre aparece e aquece. Uma canção antiga, uma mensagem, um louvor, um corte de uma mensagem, um abraço no shopping, alguma coisa, Ele aparece. Eu estava não discernindo mais se eu perdi a presença de Deus, mas eu confesso que aos últimos 2 meses, 3 meses, eu não sentia mais a presença de Jesus. Eu não estou falando de não saber que Ele está aqui agora. E eu preguei várias vezes aqui, eu sabia que Ele estava aqui. E eu vou ler a Bíblia, eu sei que Ele está lá. Mas fazia um tempo que eu estava precisando ser resgatado. Porque Deus trabalha cada um diferente. E comigo eu preciso de vez em quando chorar, sentir a presença dEle. Pastor, eu nunca choro. Tá bom, o problema é teu. Mas eu preciso. Não é que eu não sei, repito, a fé sabe, não sente, mas eu sei que Ele toca em mim, eu sinto. E eu fazia uns 3 meses que eu não sentia. E eu estava com uma crise aqui dentro. Jesus, será que eu estou negligenciando oração, jejum? O que foi? Porque eu tenho um problema. Para mim, eu trabalho muito com meritocracia. Na minha cabeça, se eu jejuar e orar, Ele me usa. Se eu não jejuar e não orar, Ele não me usa. E aí quando eu jejuo e oro, Ele me usa, eu digo: foi porque eu jejuei e orei. E aí a glória é minha. Então eu entro em crise. Já teve vezes que eu jejuei 3 dias, vim para cá sem comer 3 dias, fui pregar e nada aconteceu. E Jesus dizendo: não tem a ver com o teu jejum, eu faço quando eu quero. Já teve vezes que eu enchi o bucho de comida e vim pregar e cheguei aqui e Deus veio com uma graça sobrenatural. Deus dizendo assim: eu faço quando eu quero. Só que Ele visita a gente novamente. E eu estava ontem de manhã lá em casa, e eu fui para a sala, botei a caneca de café, a Bíblia, e eu estava ali, disciplinarmente ali, sem nenhuma expectativa. E de repente Ele me visita na praia, aquece o fogareiro, e Ele me visitou onde eu estava. E Ele veio, aquela presença. Você sabe o que eu estou falando, quando enche o carro, quando enche a casa, parece que encheu tudo. Dali você quer ir para o céu, você não quer mais nem ficar na terra. E eu comecei às 9 da manhã, e eu chorei a tarde toda. Deus começou a falar comigo, e eu fui sentindo aquela graça, e Ele me resgatou de uma frieza. Entende? Ele nos resgata quando nos visita. E eu te abençoo,
Que essa semana você tenha visitações da presença do Espírito Santo, porque você está seco, você está frio, você não tem mais lágrimas. E eu dizia: Deus, eu não tenho mais lágrimas. E Ele está dizendo: eu vou te surpreender no mar, no meio da tua frustração. Ele nos resgata quando nos visita. Ele nos resgata quando nos leva no mesmo lugar onde fomos feridos. Quando chegaram ali, encontraram um braseiro que havia peixe e pão. Deixa eu explicar para você. Essa palavra braseiro aqui de João 21, no grego, só tem outra vez que aparece. Só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento essa palavra aparece 2 vezes. A primeira vez é aqui. A segunda foi quando Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus diante de um braseiro que estava se aquecendo, a Bíblia diz. Jesus traz Pedro na cena do crime. Jesus monta a cena e fala: Pedro, foi aqui que tu me negou 3 vezes. E eu te pergunto, 1 vez tu me ama? E eu te pergunto 2 vezes tu me ama? E eu te pergunto 3 vezes tu me ama? Porque na medida que eu erro e sou ferido, é a medida que Deus me dá de cura. Ele me leva no mesmo lugar para me curar. O diabo me leva na cena do crime para me condenar. Jesus me leva na cena do crime para me curar. E dizer: foi aqui que tu negou, é aqui que eu vou te redimir, Pedro. Foi nessa fogueira, né? Eu montei a mesma fogueira. Agora eu vou te dar outra chance. Tu me ama? 1. Valeu por 1 negada, Pedro. Você me ama? 2. Valeu pela 2ª vez que tu me negou, Pedro. Tu me ama, Pedro? 3. Fechou a conta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vim te cobrir, Pedro. Jesus nos resgata, levando eu e você no lugar do perdão que ainda não foi liberado. E Ele vai colocar você diante de quem você precisa estar para poder abençoar você. Jesus nos resgata quando permite que a gente volte em lugares não curados da minha vida. Jesus nos resgata dando pão e peixe. Quando Jesus lhe serviu dando pão e peixe, Ele nos restaura, fazendo com que letras da palavra saltem em nosso coração. Quantas vezes lemos a palavra por disciplina, mas ela salta, nos toca, nos emociona e nos alimenta. Ele nos restaura, Ele nos resgata na mesma medida que erramos. E por último, Ele nos resgata repetindo o convite. Lá atrás, pastor Nelson, Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, me segue. Pedro começou a seguir Jesus. No meio do caminho ele se frustrou, negou, machucou. Aí Jesus chega aqui, depois de visitá-lo 3 vezes, e fala de novo: segue-me. Não precisava dizer de novo. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sou um Deus de segundas chances. Eu sou um Deus de segundas oportunidades. Eu sou um Deus de esperança. E deixa eu dar uma palavra aqui de testemunho e aqui eu encerro. Deus quer resgatar muitos que estão aqui essa noite. Muitos de nós. 2013, eu estava em Belo Horizonte. 2010, 11, eu fali uma igreja, eu fechei uma igreja.
Eu vou escrever um livro, 7 passos como falir uma igreja. Eu tenho experiência nisso. E você não sabe, pouco sabe, só quem vive sabe, a dor e o machucado que ficou interno, a vergonha. E eu fui para Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, eu ia para o quarto com a Bíblia e com um caderno, e Jesus disse: não leva mais o caderno, porque você não tem púlpito mais para pregar. Eu não estou te dando mais púlpito, eu quero que você vá para o quarto comigo, sem caderno, só com a Bíblia. Eu ia para o quarto, só com ele. E um dia eu estava lá com a Bíblia. Quem foi lá? A Vitória. Eu já contei essa história, alguns já ouviram. A Vitória chega lá e fala: pai, posso ficar contigo? Era 11h30 da noite. E a Vitória chega e fala assim: pai, vamos brincar de desenhar? Eu falei: vamos. Essa hora, Vitória. Pai, mas aqui a folha ofício e lápis. E tudo prontinho, 10 anos, 9 anos. E tá bom, Vitória. Pai, eu desenho. E o pai dá uma nota. Depois, o pai desenha, eu dou uma nota. Tá bom, filho. Ela pegou a folha, um lápis, escondido de mim assim. Não, olha. E eu pedi para ela desenhar uma cachorrinha que a gente tinha, Belinha. Uma poodle. Quando ela mostrou o desenho para mim, era o Satanás, era qualquer coisa, menos um cachorro. Foi um dos cachorros mais horríveis que eu já vi na minha vida. Eu custei achar a cabeça. O que é isso aqui? É o nosso cachorrinho, pai. E em cima tinha um espacinho que ela escreveu assim, ó, nota. E agora eu não sei se eu sou verdadeiro, porque se eu for verdadeiro, e ela assim: dá nota, pai. Eu 9. Não, 10 eu não consegui, mas 9. A minha bússola moral não deixou dar 10. 9. Ela olhou 9. De quase não chora. Não. Por que não deu 10? Merecia menos 2. E eu pensei comigo: como é que queria 10? Desenhe agora o pai. Aí eu desenho uma árvore. Irmãos, diante de Deus, eu não sou um grande artista. E a minha árvore não ficou tudo aquilo, mas ela me deu 0. Me deu o troco. Aí ela fez outro desenho, eu dei outra folha para ela. Filha, desenha de novo. Aí ela desenhou outra coisa, melhorzinho. Feio também, mas melhorzinho. Eu dei 10. Quando eu dei 10, ela se constrangeu. Eu dei 0 para o pai, ele me deu 10. O próximo desenho que eu fiz, ela me deu 100. Quando ela me deu 100, Jesus apareceu na praia e acendeu um fogueiro para mim. E Jesus falou assim: lembra a igreja falida? Pedro, lembra da pesca que tu teve ontem à noite? O braseiro aceso, a cena era a mesma. Jesus falou assim: lembra, foi o desenho da sua filha, o primeiro. O que você fez com a igreja foi igual o desenho da sua filha, horrível. Mas eu não te dei 0, assim como tu não deu 0 para tua filha. Te dei 9. Você não deu uma folha nova para sua filha, Thelma? Dei, Senhor. Volta para Criciúma com uma folha nova. E a Abba Pai é a folha nova. Ele me visitou na praia, num lugar sem púlpito, no momento mais difícil, e falou: está frustrado, né? Eu prometi, irmãos, que eu nunca mais pregaria, que eu nunca mais pastorearia uma igreja. É ruim negar 3 vezes.
Talvez tenha gente aqui que fez promessa, falou coisa para Deus que não era para falar. Eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo. Deus está acendendo um braseiro aqui essa noite. Deus está visitando a nossa praia, visitando a nossa pesca, visitando a sua frustração, resgatando eu e você. Essa não é uma noite de medo, essa é uma noite de segunda chance. Pedro, fogueira está acesa, Pedro. Eu te conheço, Pedro. Eu sei que você não quer pescar mais, mas eu te chamei para pescar homens. O que está fazendo nesse barco? O que está fazendo nessa empresa? Está com medo do quê? De perguntar? O que tu está fazendo? Se escondendo atrás da multidão, com medo de ser usado de novo e dar tudo errado, e algum pastor te machucar? Tu acha que eu não te vi, Pedro? Tu acha que eu não te vi? Eu não sei você, mas eu preciso ser resgatado quase todos os dias. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu só queria que você tivesse coragem agora, que os discípulos não tiveram, de falar para Jesus o que você quiser. Talvez um porquê. Tá bom. Por que, Jesus, que o Senhor permitiu? Talvez você vai dizer: Jesus, eu preciso ser resgatado dessa frieza. Tem tanta coisa boa ao meu redor, mas isso tudo me roubou de buscar a única coisa que importa, que é a tua presença. Eu fiquei tão bom, Jesus, tão profissional, que faz tempo que eu não deito no chão e digo: o que tu quer que eu faça? Está no automático, Jesus. Eu vivo de domingo em domingo. Eu vivo de culto em culto. Eu não te reconheço mais como reconheci antes. Deixa essa canção ministrar sobre você.